Estamos gravando. Queria falar bom dia novamente para todo mundo. Me apresentar novamente, eu não sei se o pessoal já assistiu os últimos webinars, mas meu nome é Bruno Menezes Siqueira, eu sou químico de formação, hoje eu atuo como gerente de produto na Nova Analítica, gerenciando a linha de produto de CP ótico, de CP massas, e a parte de automação também, que eu vou falar um pouquinho hoje, nebulizadores especiais. Ok, tá aí o meu LinkedIn. Se vocês quiserem me acompanhar, lá eu divulgo os webinars. Pretendo começar a divulgar algumas outras coisas também a respeito dessas técnicas e desse universo de espectroscopia. Tá? Sigam as redes da Analítica também, no LinkedIn, no Instagram, lá vocês conseguem ficar sabendo dos novos webinars. E sigam também a página no YouTube da Nova Analítica, tá? O canal no YouTube, né? Ali na imagem a gente estava com 138 inscritos, hoje eu acho que a gente já passou de 500 inscritos. A gente está publicando todos os webinars que a gente está fazendo lá, tá? A gravação vai para lá. E também tem alguns outros conteúdos que estão sendo gravados no escritório, no laboratório da Analítica, apresentando alguns outros produtos também, então é bem interessante. Acessem lá, se inscrevam para vocês conseguirem saber quando for postado novos vídeos. Ok? Então, vamos começar a apresentação propriamente dito. Como eu vou falar sobre sistemas de introdução de amostras e automação na área de CP ótico e CP massas, eu vou dar uma pincelada aqui relativamente rápida no princípio das duas técnicas, para a gente poder ter um entendimento um pouquinho melhor para quem ainda não trabalha ou para quem não acompanhou também os outros webinars. Lembrando bem, eu vou fazer uma enquete com vocês aqui para saber, como eu sempre inicio, né, os webinars, saber quem trabalha com ICP ótico ou ICP massas, me respondam lá, aí na tela, direto. E se vocês trabalham com ICP ótico ou ICP massas, se vocês têm algum tipo de automação ou de nebulizador especial, né? Se vocês utilizam nebulizador ultrassônico ou amostrador automático, ou autodiluidor, ou válvula para melhorar a velocidade. Gostaria de saber se vocês já estão acostumados com esse tipo de tecnologia, tá bom? Dá alguns segundinhos aí para vocês responderem. Bastante gente trabalha com alguma das duas técnicas. Legal. Mais alguns segundinhos aí para vocês responderem. Beleza. Vamos lá, deixa eu encerrar a votação aqui e a gente segue. Vou até compartilhar com vocês, olha só. 85 pessoas disseram que trabalham com CP ótico e CP massas, 58 pessoas disseram que possuem algum tipo de sistema de automação, nebulizador ultrassônico, autodiluição. Beleza? Amostrador automático é bastante comum, né? Muitas vezes os laboratórios possuem nebulizador ultrassônico e outros tipos de automação são um pouquinho mais raros. Muito bem. Vamos seguir, então, com os princípios das técnicas, tá? Vou passar, dar uma pincelada rapidamente. Então, ICP-OS, tá? É uma técnica que faz uso de radiação eletromagnética.
tá? Então, como que funciona? A gente tem a geração de um plasma, tá? A gente vai comentar aqui o que é o plasma, um pouquinho. Esse plasma ele vai fornecer energia para a nossa amostra. A nossa amostra ela vai ser atomizada, né? Os elementos que antes, na forma de solução, estavam em forma iônica, eles vão ser atomizados e receber uma quantidade de energia de forma que são excitados. Quando o elemento volta para o seu estado fundamental, ele emite uma radiação, tá? E essa radiação é medida pelo espectrômetro. Então, a gente chama de ICP ótico, né? ICP-OES. Eu vou mandar esses slides no final da apresentação, tá ok? Ao longo da apresentação, vou mandar alguns arquivos para vocês, compartilhar algumas notas de aplicação, e ao final eu envio a apresentação, tá ok? E no final também a gente vai fazer uma sessão de perguntas, então se vocês tiverem perguntas, guardem para o final da apresentação, que a gente faz uma sessão de perguntas, e a gravação vai ser postada no canal do YouTube. Eu prometo postar até sexta-feira. Muito bem, ICP ótico, então, ICP-OS, trata de radiação eletromagnética. Tá? Os átomos vão ser excitados no plasma e vai ocorrer uma emissão de radiação, que é bastante específica para cada elemento. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue entender qual radiação em determinado comprimento de onda veio de um determinado elemento ou não. Ok? No ICP-MS é um pouco diferente. A gente faz uso do plasma para gerar íons. Esses íons são introduzidos no espectrômetro de massa e o espectrômetro de massa faz a separação desses íons em relação à sua massa-carga. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue separar esses íons. Esses íons são separados e discriminados em relação à sua massa-carga. O fato é que aqui no ICP ótico a gente tem radiação eletromagnética, a gente trabalha com ótica, propriamente dito, e no ICP massas a gente trabalha com o íon do elemento de interesse, né? Entrando num espectrômetro de massa para a gente conseguir discriminar, separar esses íons de interesse, ok? Mas o fato importante é que nas duas técnicas não existem basicamente grandes diferenças se a gente considerar os dois instrumentos até a parte do plasma. Tá? Então, o sistema de introdução e o plasma propriamente dito, eles são muito parecidos nas duas técnicas. Né? Então, por isso que a gente vai ver a automação, tudo que a gente vê sobre automação, nebulizadores especiais, vão valer para as duas técnicas, tanto para o ótico quanto para o massas. Tá? É claro que, às vezes, um nebulizador é mais indicado para uma técnica do que para outra, mas, a priori, pode ser usado nas duas técnicas, tá ok? Só para efeito de comparação, né? A comparação entre o ICP ótico e o ICP massas, esse, por exemplo, é o sinal de fundo de um ICP ótico, tá? Uma complexidade muito grande, porque a gente lida com radiação eletromagnética, muitos outros elementos absorvem essa radiação eletromagnética, vapor de água, oxigênio, CO2, e cada elemento emite numa quantidade muito grande de comprimentos de onda. Tá? Então a gente tem um espectro bastante complexo e uma linha base até alta, a gente nunca consegue zerar essa linha base num ICP ótico. Tá? Enquanto num ICP massas, a gente tem um espectro um pouco mais limpo, sinal de fundo com uma linha base bastante baixa. Tá? É claro que a gente lida com alguns outros tipos de interferência, mas a complexidade do espectro é bem menor e a gente consegue uma sensibilidade também muito aumentada no ICP massas. Bom, como eu disse, até o plasma, tanto o ICP ótico quanto o ICP massas, eles são muito parecidos. As duas técnicas são muito parecidas. Tá? Então, vale a pena a gente falar sobre fonte de energia e fonte de íons, que é o plasma. Tá? O plasma nada mais é do que um gás ionizado, tá?
ocorre a formação de um plasma quando a gente tem a formação de um gás que contém uma quantidade significativa de íons, tá? Então, o plasma tem algumas funções. No caso do ICP óptico, ele tem a função de atomizar os elementos, tá, que estão em forma iônica, serem atomizados, irem para o seu estado fundamental e excitarem esses átomos. Tá? No ICP massas, a função do plasma é gerar um íon. Tá? Então, o plasma ele tem, apesar de ser produzido da mesma forma, tanto no óptico quanto no massas, o plasma ele tem funções distintas nas duas técnicas. Tá? Por que a gente usa argônio, né, nas duas técnicas? Porque é um gás monatômico, porque ele produz uma quantidade de íons grande, então a gente consegue ter uma população iônica bastante alta, fazendo com que a gente consiga utilizar ele muito bem para o ICP massas. Tá? E ele consegue ter uma população grande de íons porque ele tem uma alta energia de ionização. Tá? O espectro gerado dele também é simples e não é um gás tão caro quanto seria o hélio, por exemplo. A gente poderia trabalhar com hélio, só que o hélio é muito caro. Aqui tem uma tabelinha, por exemplo, de ionização, né? O potencial de ionização dos elementos. Tá? Então, a gente consegue observar que o argônio tem um alto potencial de ionização. O hélio é o maior deles, a gente poderia utilizar hélio, só que pelo consumo de gás que a gente tem no ICP, o hélio é um gás mais caro, seria inviável de ter isso, um equipamento desse comercialmente, tá? Então, é exatamente por conta disso que a gente utiliza ele como fonte de ionização para o ICP massas. Tá? Então, 90% dos elementos eles conseguem estar de forma ionizada no ICP. Tá? Então, por isso ele se torna uma fonte de íons tão eficiente. Esses aqui são os processos que acontecem no plasma. Tá? Então, acontece dissolvatação, fusão, vaporização, até chegar na atomização. Tá? No processo de atomização, a gente pode ter energia suficiente para ionizar esse átomo, ou não, tá? Ou somente energia para excitar e ocorrer a emissão de radiação. Tá? Então, basicamente, no ICP óptico, a gente está interessado nesses processos que ocorrem de excitação e emissão, tá? E no ICP massas, a gente está interessado nesse processo de ionização, ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos começar a falar sobre sistemas de introdução de amostra, propriamente dito. Tá? E, primeiramente, vamos conversar um pouquinho sobre os sistemas convencionais. Tá? Então, tanto no ICP óptico quanto no massas, na maioria dos casos, a gente vai introduzir a amostra em forma de solução. Tá? Então, se a gente tem uma amostra sólida, a gente vai ter que fazer um processo prévio de tratamento nessa amostra para que a gente consiga transformar essa amostra sólida em solução. Então, normalmente a gente faz uma digestão ácida e o instrumento utilizado normalmente é um micro-ondas, tá? É um micro-ondas que a gente utiliza para fazer um ataque ácido na nossa amostra para que ela se transforme num meio de solução. Tá? Essa amostra, uma vez nessa forma, vai ser introduzida no ICP óptico ou no ICP massas através de uma bomba peristáltica que vai sugar essa amostra e essa amostra ela vai chegar até uma peça que a gente chama de nebulizador. Tá? A função dessa peça é formar um aerosol da nossa amostra. Tá? Esse aerosol vai formar várias partículas da nossa amostra. As partículas menores vão conseguir chegar até o plasma, tá? Que a gente viu as funções dele, e as partículas maiores vão ser descartadas. Tá? O que acontece é que esse processo acaba sendo um gargalo
por exemplo, da quantidade de amostra que a gente consegue colocar lá no plasma. Porque os nebulizadores, em grande parte deles, têm uma eficiência de nebulização de algo que gira em torno aqui de 3%, tá? Então, isso significa que de 3 a 5%, talvez algum chegue até a 10%, mas isso significa que a maior parte da amostra ela está sendo descartada. E uma pequena parcela da amostra que a gente está introduzindo no ICP massas, uma pequena parcela está chegando até a nossa tocha, até o nosso plasma, tá? Então isso acaba sendo um gargalo em relação à quantidade de amostras que a gente consegue jogar no plasma. Tá? E a gente vai ver que existem alguns nebulizadores especiais que melhoram essa eficiência de nebulização. Tá? A gente poderia começar a falar sobre esses nebulizadores mais convencionais. E a gente começa aqui pelo nebulizador concêntrico, tá? Então, o nebulizador concêntrico normalmente costuma suportar até 3% de sólidos dissolvidos, tá? Ele tem um baixo consumo de amostra, tem uma vasta quantidade de modelos diferentes dele, tá? Com taxa de aspiração de amostras diferentes, e ele funciona mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Então, a gente tem um capilar bem fino no centro, onde a amostra vai ser introduzida. A gente tem entrada de argônio aqui, tá? E quando o argônio encontra a amostra bem na ponta do capilar, ele é nebulizado. Tá? Depois vocês podem me falar aí qual que é o nebulizador que vocês mais gostam, qual que é o que vocês mais utilizam no ICP de vocês, se vocês utilizam concêntricos, se vocês utilizam V-Groove, se vocês utilizam Miramist. A gente vai dar uma passada por todos esses aqui na apresentação. Então, esse nebulizador concêntrico, ele costuma ser o mais sensível, tá? O nebulizador dos convencionais, ele costuma ser o nebulizador mais sensível. Tá? Existe também esse outro tipo de nebulizador aqui, que a gente chama de V-Groove, tá? Ele é usado bastante para amostras com maior teor de sólidos dissolvidos e também para amostras com solvente orgânico. Tá? Ele também é usado para essa função. E aí ele é um pouquinho diferente do concêntrico, tá? Então ele tem uma entrada de argônio aqui embaixo. Tá? Também tem um capilar aqui que tem um diâmetro um pouco maior do que o concêntrico. Tem um capilar onde vai ser introduzida a amostra, e a ponta dele, ele tem um vinco, tá? Onde a amostra, ela sai por cima e o argônio, ele está saindo aqui, um fluxo de argônio embaixo. Então, a amostra, ela sai desse primeiro orifício, escorre nesse vinco, e no momento que essa gota encontra o argônio, essa amostra é nebulizada, tá? Então, ele tem uma performance em termos de eficiência de nebulização um pouquinho piorada em relação ao concêntrico, tá? Mas ele tem uma tolerância de sólidos dissolvidos maior, até 15%, e ele, como ele perde um pouco em eficiência de nebulização, normalmente a gente trabalha com ele para soluções orgânicas, porque com soluções orgânicas a gente não quer mandar muita solução lá para o plasma, quer mandar uma quantidade de amostra um pouco menor, pelo fato dela ser orgânica, e aí a gente utiliza um nebulizador que tem uma eficiência um pouquinho pior, tá? A gente tem uma perda de sensibilidade, mas a gente tem um ganho em termos de robustez. Então, em relação a esses dois nebulizadores, né, o V-Groove e o concêntrico, o que tem melhor eficiência de nebulização, o que consegue nebulizar com mais eficiência, é o concêntrico, tá? Normalmente ele é o mais sensível. Outro nebulizador que é muito comum da gente encontrar é um nebulizador do tipo Miramist, tá? Esse é um nebulizador que possui
também que suporta também bastante sólidos dissolvidos, até 20%. Tem alguns trabalhos que fazem, é, que, que trabalham com amostras em suspensão com esse nebulizador, tá? Então, tendo até alguma partícula. É um nebulizador que ele é feito totalmente, normalmente, de PIC, tá? Um polímero resistente. Isso faz com que a gente consiga trabalhar nele com ácido fluorídrico, tá? Então, esse é o tipo de nebulizador utilizado no caso do nosso preparo de amostra. Se nosso preparo de amostra necessitar do uso de ácido fluorídrico, a gente precisa utilizar um sistema de introdução de amostra que suporte esse ácido, tá? Ou eliminar esse ácido previamente, antes da análise, tá bom? Existem essas duas opções. Então, normalmente, se sua amostra tem uma quantidade grande de silicato, por exemplo, para eu conseguir digerir essa parte de silicato da amostra, eu preciso utilizar um ácido fluorídrico. E para eu conseguir trabalhar com essa amostra que vai ter ácido fluorídrico no meu ICP ótico ou no meu ICP-MS, ou eu elimino o ácido fluorídrico anteriormente, ou eu vou precisar ter um sistema de introdução de amostra todo polimérico, que não tenha partes de vidro, para que eu consiga introduzir essa amostra, tá? Então, ele é um nebulizador bastante eficiente para isso. Eu gosto bastante do Miramist. Ele talvez tenha uma sensibilidade entre o concêntrico e o V-Groove, tá? Eu prefiro, por exemplo, o Miramist do que o V-Groove. Eu acho que ele é um pouco mais estável também em termos de pulsação, tá? O V-Groove, ele normalmente ele pulsa um pouco a amostra e isso pode dar algum problema em relação à repetibilidade dos sinais, tá? Eu considero o Miramist um nebulizador um pouco mais estável, mas isso é uma opinião pessoal, com as experiências que eu tive no dia a dia, tá? Então é um nebulizador muito legal também, porque o centro dele aqui, né, onde a amostra passa, ele também é de um material polimérico, é como se fosse um tubo polimérico, de forma que se houver um entupimento muito grande, a gente consegue trocar esse tubo, tá? Então ele é um nebulizador que é muito difícil de eu perder, tá? De eu perder por alguma razão. Porque quem trabalha aí com ICP sabe que, por exemplo, um nebulizador concêntrico tem uma chance desse capilar aqui no centro do nebulizador ser entupido por alguma partícula ou pelo acúmulo de sal, algo desse tipo. E a limpeza desse tipo de nebulizador é um pouco complexa, tá? É claro que a gente vai limpar o nebulizador colocando num banho ácido, enfim. Mas se houver um entupimento muito grave, é um pouco problemático. A Analítica, ela vende um banho de ultrassom da fabricante Elma, que a gente tem testado para limpeza de alguns nebulizadores e tem funcionado muito bem. Eu não coloquei isso nos slides, mas depois, se vocês se interessarem, entrem em contato comigo. Por quê? Normalmente a gente não indica colocar o nebulizador num banho de ultrassom, porque o nebulizador ele vai vibrar e esse capilar ele corre o risco de quebrar, tá? No momento que a gente coloca no ultrassom. Só que esse ultrassom que a Analítica vende, ele trabalha em duas frequências diferentes, tá? Então ele consegue ter uma frequência um pouco mais branda e a gente conseguiu fazer limpeza de uma série de nebulizadores que estavam completamente entupidos e que não saíam nem com banhos ácidos, essa sujeira, né, não saía nem com banho ácido. Então a gente conseguiu executar essa limpeza com o banho de ultrassom que trabalha com uma frequência diferente, tá? Então se vocês se interessarem, depois entrem em contato comigo. Que frequência é essa, Marlone? Se eu não me engano, posso estar errado, depois eu confirmo isso para você, eu acho que é 80 Hz, tá? É um ultrassom que ele trabalha em duas frequências, 80 Hz e uma outra. E aí, a gente usando a de 80 Hz, ele é um pouco mais brando, tá? E a gente consegue fazer a limpeza
do nebulizador. Eu não sei qual que é a normal, se eu não me engano é 40 Hz, né? E aí a gente trabalha em 80 Hz para fazer a limpeza do nebulizador. Tá? É bastante interessante, porque assim, todo laboratório normalmente precisa ter um banho de ultrassom, e é interessante ter um banho de ultrassom que te abre essa possibilidade. Tá? Falando um pouco de câmara de nebulização, existem praticamente dois tipos, tá? Essa daqui é uma delas, é uma câmara de nebulização de duplo passo. Tá? Então, normalmente ela é uma câmara de nebulização grande, tá? Um pouco maior do que as que a gente está acostumado a ver. Não é tão mais utilizada, é bem raro da gente ver, tá ok? A função da câmara de nebulização é separar as partículas menores das partículas maiores, tá? A câmara de nebulização mais comum é essa que a gente chama de ciclônica, tá? Do tipo ciclônica. Ela tem uma alta eficiência, a vantagem é que ela é bem pequena, né? Ela é bem compacta, então é mais fácil de limpeza, né? Possui uma boa repetibilidade. Quase sempre a gente tem utilizado essa, essa câmera de nebulização. Tá? Ó, o Carlos está colocando aí o link do banho ultrassônico. Tá? Provavelmente foi esse, Carlos. Se for esse o que tem a frequência, se for esse o de multifrequência, é esse aí mesmo. Podem dar uma olhadinha, gente, que é bastante interessante para quem trabalha em laboratório de prestação de serviço, que utiliza muito, é muito bom, tá? Então, isso, exatamente, 40 e 80 Hz. É exatamente esse equipamento aí. Isso foi uma descoberta muito boa. A gente estava quase prestando serviço de limpeza de nebulizador já. Recebendo o nebulizador entupido e limpando na analítica. Muito bem. Vamos partir para os nebulizadores mais avançados, tá? Esses foram os convencionais que todo ICP precisa ter, pelo menos algum desses nebulizadores e desse sistema de nebulização mais comum. E agora a gente vai partir para os nebulizadores avançados, tá? E a primeira coisa que a gente pode comentar é por que utilizar nebulizadores especiais, né? Como eu falei, a eficiência de nebulização pode ser considerada um gargalo para a gente conseguir melhores sensibilidades, melhores limites de detecção. Tá? Então, a gente tem um nebulizador especial, normalmente, para melhorar a sensibilidade, ter uma eficiência de nebulização melhor. A gente pode também fazer a escolha de um nebulizador especial para reduzir efeito de matriz. Tá? Então, a gente consegue fazer isso também com alguns nebulizadores, ou então para a gente fazer a introdução de amostras com solventes orgânicos, tá? Muito voláteis. Se a gente tiver um solvente orgânico muito volátil, a gente precisa de algum aparato no sistema de introdução de amostra para que evite essa volatilização desse solvente, tá ok? Então vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar é o nebulizador ultrassônico. E a partir daqui, pessoal, eu vou começar a mostrar uma série de nebulizadores, sistemas de automação. E vale lembrar que a Nova Analítica é representante exclusiva da Teledyne Cetac aqui no Brasil. Tá? Então, a gente vende os equipamentos da Teledyne Cetac a priori para qualquer marca de ICP ótico ou ICP massas. Tá? Então, se você não tem um ICP ótico ou ICP massas da Thermo, que é o que a analítica representa, não tem importância porque a gente é representante da Teledyne Cetac. E esses instrumentos aqui que eu vou demonstrar, os nebulizadores e os sistemas de automação, eles se acoplam a qualquer fabricante de ICP ótico e ICP massas, tá ok? E vão dando uma olhada. No final, eu vou fazer uma pesquisa. Se vocês quiserem algum orçamento, alguma informação a mais sobre esses sistemas, depois entrem em contato conosco, vão marcando aí o que vocês acharam interessante, tá? Então, esse primeiro aqui é o nebulizador ultrassônico. É um instrumento que vai basicamente melhorar a eficiência de nebulização, tá? Então, vai jogar mais amostra lá no plasma e com isso a gente vai ter uma sensibilidade melhor. Tá? Então, como que ele funciona? Ele não tem uma nebulização com gás,
né, utilizando o argônio como tem os outros nebulizadores. Tá? Então, basicamente, a amostra ela é bombeada também através de uma bomba peristáltica, e a amostra ela vai se encontrar com uma placa de quartzo que tem um cristal oscilante. Então, esse cristal ele vai oscilar numa frequência muito alta. No momento que a gota encostar nesse cristal oscilando com uma frequência muito alta, ele vai nebulizar a sua amostra, tá? Então, ele costuma ter uma eficiência de nebulização de aproximadamente 10 vezes mais do que o nebulizador convencional, tá? Vale dizer que, é claro, esse é um sistema de um nebulizador super avançado, ele não está numa mesma faixa de preço de um nebulizador convencional, mas depois, se vocês tiverem curiosidade de saber qual que é o valor dele, vocês podem me comunicar aqui que eu converso com vocês, tá ok? Então, só para quem já trabalhou também vai conseguir enxergar essa diferença. Essa foto aqui mostra, por exemplo, uma amostra sendo nebulizada, tá? Essa é a câmara de nebulização dele. A gente consegue perceber a diferença de eficiência de nebulização só na forma como a névoa é formada, tá? Então, essa névoa é muito mais densa do que numa nebulização de um nebulizador convencional, tá? Já é visível que a nebulização é mais eficiente, ok? Como que ele é por dentro, tá? Esse capilar aqui, vocês estão vendo, é da onde vai virar a amostra, ok? A amostra vai ser introduzida aqui na câmara de nebulização e a gota vai tocar esse cristal aqui que está oscilante numa alta frequência, tá? No momento que tocar o cristal, a amostra vai ser nebulizada e aqui a gente tem um fluxo de argônio que não tem a função de nebulizar a amostra, mas que tem a função de carregar a amostra até o plasma, tá? Então essa amostra vai ser nebulizada e aí a gente tem duas etapas. A gente tem uma tubulação que é aquecida, tá? E logo em seguida a gente tem uma tubulação que é resfriada. Deixa eu ver se eu consigo colocar um pointer aqui. Vocês estão vendo agora, gente? No mouse? Ah, agora sim, beleza. Desculpe, então, gente. Vou retomar aqui, ó. A tubulação da amostra, ela vem aqui de trás, tá bom? E vai ser introduzida na câmara de nebulização e vai encostar aqui no cristal, tá? Esse cristal vai estar oscilando. Aqui a gente tem a introdução de argônio. E o argônio ele vai ter a função de carregar a sua amostra nebulizada por toda essa tubulação até chegar no plasma, ok? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma parte da tubulação aquecida e uma parte resfriada, tá? Então, essa etapa, ela serve principalmente para a gente conseguir dessolvatar a nossa amostra, tá? Então, ele tem essas duas funções. Ele vai melhorar a nebulização e ele vai dessolvatar a sua amostra. E essas duas temperaturas, tanto a de aquecimento quanto a de resfriamento, ela consegue ser alterada, tá? Nesses dois displays aqui, a gente consegue mexer nessas temperaturas para conseguir uma eficiência melhor ainda de nebulização e uma eficiência para que a gente consiga chegar com os nossos analitos até o plasma. Tá? Então, dependendo do solvente que a gente utiliza, solvente orgânico, alguma solução um pouco mais viscosa, isso vai alterar um pouco essas temperaturas e a gente consegue brincar com elas para encontrar um valor ótimo, tá? Um valor ideal. E isso é muito legal no sistema de nebulizador ultrassônico. Então, a parte interessante desse sistema é a seguinte: às vezes a gente tem, o seu laboratório tem um ICP óptico ou um ICP massas que já é um pouco mais antigo, tá? E que tem a sua sensibilidade já um pouco prejudicada pela idade do instrumento. Tá?
Muitas vezes, se a gente tiver aqui um nebulizador ultrassônico, a gente consegue melhorar essa sensibilidade e aumentar talvez a vida útil do seu ICP um pouco mais antigo, tá? Então, isso é uma grande vantagem, e também tem alguns ICPs no mercado que não atingem a sensibilidade que normalmente os laboratórios precisam, e essa também é uma ferramenta que pode te ajudar a atingir limites de detecção que sejam necessários nas normas ou, enfim, nas aplicações que vocês estiverem fazendo. Então, uma solução legal, claro que é um nebulizador, né, ele é mais caro do que um nebulizador convencional, mas é muito mais barato do que um ICP novo, por exemplo, um ICP óptico novo. Então, talvez seja uma solução interessante, mais barata, para que vocês consigam atingir os limites de detecção necessários. Tá? Eu tenho aqui alguns exemplos, né, alguns benefícios dele, algumas coisas aqui eu já comentei, né? Vale lembrar que a operação dele é muito simples, né? Só conexão de tubulação e ajuste das temperaturas. Não tem nada em software que você precisa otimizar, tá? Tudo que você faz nele mesmo. Você ajusta as temperaturas e liga e desliga o cristal para começar a fazer a vibração. Tá? Então ele é muito simples de ser utilizado. O fluxo de argônio que ele usa é o mesmo a tubulação do argônio que seria utilizado num nebulizador comum. Tá? Então não precisa ter nenhum fluxo a mais, nenhuma tubulação a mais de argônio. Então ele é muito simples de ser operado. E aí, claro, ele tem uma eficiência de nebulização em média 10 vezes melhor, e ele vai ter aí melhorias nos limites de detecção que vão variar bastante de elemento para elemento. Tá? Esse daqui é um exemplo, por exemplo, de uma aplicação na área de alimentos, tá? E aqui a gente consegue visualizar o quanto foi a melhora, né, dos limites de detecção. Tá? Então a gente tem os limites de detecção de nebulização padrão, né, comum, convencional, o nebulizador ultrassônico, e aqui o quanto que foi melhorado esse limite de detecção. Então a gente consegue ver, por exemplo, por arsênio, que a gente melhorou 15 vezes, quase 16 vezes o fator de melhora. Para o cádmio foi menor. A gente teve um fator de melhora de 5. Para o chumbo, 9,5. Para o selênio, 7,8. Tá? Então isso vai variar um pouquinho. Depois eu tenho uma tabela um pouco maior que eu mesmo fiz para saber o fator de melhora em relação comparando o nebulizador comum, concêntrico, com o ultrassônico, tá? De uma série de outros elementos. Depois vocês podem me pedir. Eu vou encaminhar essa nota de aplicação para vocês agora, compartilhar com vocês. E aí vocês conseguem dar uma lida um pouco melhor, tá? Tá aí compartilhada com vocês. Beleza. Vamos seguir aqui mais uma vez para outro sistema, outro nebulizador avançado. É esse que a gente chama de ISOMIST, tá? A gente comercializa ele também. O ISOMIST, ele vai ter uma aplicação um pouco mais focada para o ICP óptico, tá? Por quê? Porque ele nada mais é do que uma câmara de nebulização com controle de temperatura. E isso, hoje em dia, basicamente, todo ICP-MS tem. Tá? Então, todo ICP-MS tem um Peltier, onde é colocada a câmara de nebulização e já existe um controle de temperatura. Tá? Então, esse acessório, ele basicamente é utilizado para o ICP óptico, e principalmente quando a gente está trabalhando com solventes voláteis, tá? Para a gente ter um controle melhor de temperatura da câmara de nebulização. Então, vocês podem verificar aqui que o nebulizador é um nebulizador concêntrico comum, mas aqui a gente tem um sistema de câmara de nebulização resfriado,
tá? Onde a gente consegue controlar essa temperatura e trabalhar com solventes voláteis. Eu tenho aqui também uma nota de aplicação que eu vou passar para vocês, tá? Que é, por exemplo, a utilização desse isomist para trabalhar com nafta, tá ok? Aqui. Então, quando a gente trabalha com nafta, a gente prepara a amostra diluindo esse nafta em querosene, normalmente, um solvente volátil, e a gente precisa trabalhar esse isomist, esse Peltier, né? Que é setado lá numa temperatura de menos 10 graus Celsius, tá ok? Para reduzir a volatilidade da amostra. Então, o isomist ele se faz necessário para esses casos. A gente está trabalhando com ICP ótico, nenhum ICP ótico tem câmara de nebulização refrigerada já integrada ao instrumento. A gente precisa ter isso porque a gente vai trabalhar com solvente orgânico, solvente volátil. Então, para esse tipo de aplicação, se faz necessário esse sistema, o isomist, a câmara de nebulização refrigerada. Tá ok? Estou vendo que tem algumas perguntas, depois, se vocês puderem me refazer essas perguntas no final, aí eu respondo tudo de uma vez. Tá? Outro nebulizador especial é o Aridus, tá? A gente está no modelo 3 já dele. O Aridus é um nebulizador que tem um dessolvatador um pouco diferente do nebulizador ultrassônico, tá? O nebulizador ultrassônico, que traz a eficiência mesmo de nebulização dele, é exatamente o fato dele nebulizar a amostra através de um cristal. Tá? E a grande vantagem dele é a eficiência da nebulização. Aqui, o Aridus, ele vai ser um instrumento que é um pouco mais focado, tá, para ICP-MS, principalmente, e quase nunca utilizado em sistema de ICP ótico. Tá? Por quê? O Aridus ele utiliza um dessolvatador com membrana, tá? Então ele consegue fazer essa dessolvatação muito melhor, de maneira muito melhorada. Em CP massas a gente tem muitas vezes aplicações que necessitam reduzir drasticamente a quantidade de óxidos, de formação de óxidos, tá? Então nada melhor do que você dessolvatar a sua solução para evitar a formação de óxidos. Tá? Então, em CPMS, a gente tem interferências geradas pela formação dos elementos que estão presentes na amostra. Eles reagem com o oxigênio e formam óxidos. Tá? A ideia é a gente conseguir reduzir isso. Parte do oxigênio que causa essa formação de óxidos provém do solvente, né? Todas as amostras praticamente introduzidas no meio aquoso, tá? E a gente consegue reduzir drasticamente a quantidade de óxidos utilizando o áridos, tá ok? Então, normalmente é utilizado para ICP massas, tanto o ICP massas quadrupolo, triplo quadrupolo, quanto os ICPs de alta resolução também, tá? Quem trabalha aí, se tiver alguém que trabalha com o Element ou Neptune, tá? Da Thermos, os equipamentos de alta resolução, também fazem uso do áridos para ter essa redução na formação de óxidos, ok? Outra parte interessante, é claro, ele pode aumentar também a sensibilidade em até 10 vezes, e ele tem uma taxa de aspiração de amostra muito baixa, tá? Em baixo volume mesmo. Então, é bastante interessante utilizar o áridos quando a gente tem pouca amostra, né? Preservando amostras valiosas ali que a gente fala. Então, se a gente tem um volume pequeno de amostra, também é interessante utilizar o áridos. Esse daqui é o esquema, tá? De como que é formado, né? E como que essa amostra é dessolvatada. Então, a gente tem a amostra sendo aspirada, entrando num nebulizador, tá? Tipo C, é um tipo concêntrico comum, tá? O argônio aqui sendo introduzido para nebulização, uma câmara de nebulização que também é aquecida, e aqui a gente tem uma membrana, tá?
uma membrana polimérica que vai fazer essa dessolvatação e a amostra vai caminhar para o ICP-MS, tá? Uma dessolvatação bastante eficiente. O áridos a gente pode vender, normalmente a gente oferece junto com um amostrador automático para microvolumes, tá? Então é esse ASX 112FR, tá? E esse sistema todo aqui é muito compacto, tá? É extremamente compacto, pequeno. A gente coloca o amostrador em cima do áridos e assim a gente tem um amostrador automático de microvolume que vai conseguir pegar volumes abaixo de 2 ml, tá? 500 microlitros, volumes dessa magnitude e enviar para o áridos para ele fazer a dessolvatação, tá? O áridos ele tem uma vantagem, duas vantagens muito grandes. A gente consegue colocar essa opção de Quick Wash, tá? Que é uma limpeza especial do sistema e da câmara de nebulização. Como a gente está trabalhando com microvolume, a gente precisa tomar um cuidado bastante grande com a limpeza, né? Para não ocorrer contaminação cruzada, e o áridos ele tem esse sistema para que isso não ocorra. E outra parte interessante é que o acesso à membrana, né? Essa membrana aqui, ela precisa ser limpa, tá? Com certa frequência, depende muito do uso. A gente precisa retirar essa membrana para fazer alguma limpeza. E essa membrana, ela é muito simples de ser retirada no áridos modelo 3, tá? Então, é um instrumento que ficou muito amigável para o usuário, tá? E é bastante útil para essas aplicações de CP massas, tá? Normalmente, quem trabalha com terras raras, tem intenção de trabalhar com terras raras, é interessante dar uma olhada no áridos, porque vai ser necessário reduzir a formação de óxidos para ter uma análise eficiente. Aqui eu coloquei algumas notas de aplicação que a CETAC tem com a utilização do áridos, tá? A maioria das notas de aplicação, elas são em relação aos instrumentos de CPMS de alta resolução, tá? Então, melhorando lá os resultados de testes de razão isotópica, enfim, uma série de resultados que são melhorados com áridos, principalmente trabalhando aí com os ICPs alta resolução, mas a gente tem também alguns trabalhos com o ICP quadrupolo e triplo quadrupolo, tá ok? Entrem em contato comigo se vocês se interessarem, respondam lá a enquete no final, se vocês se interessarem por esse instrumento também. Bom, geração de hidretos, tá? Então, a gente também da CETAC, a gente vende um sistema de geração de hidretos. A Nova Analítica, como ela trabalha com a Termo, também ela vende o sistema de geração de hidretos da Termo, mas a gente pode vender sistemas de geração de hidretos para qualquer fabricante de CP ótico, tá? Porque a gente tem esse sistema da CETAC que vai acoplar a qualquer instrumento. Tá? O foco aqui não é falar tanto e destrinchar tanto o gerador de hidretos, eu acho que dá assunto para talvez um webinar um pouco mais curto. A gente pode tentar agendar isso. Mas a gente tem ali o aumento de limite de detecção de aproximadamente 10 vezes, tá? Em relação aos geradores de hidreto e ao mercúrio, né? Que é o vapor frio. A gente faz o vapor frio para reduzir o mercúrio. É um sistema de geração de hidretos com separador gás líquido, tá? Em forma de U. Isso melhora a superfície de contato durante a reação, para que a reação ocorra, tá? É verdade. Alguém comentou aí que tem um aumento, diminuição, na verdade. Ocupa pouquíssimo espaço, né? Ele tem esse display e é bem compacto e pode ser acoplado a qualquer fabricante de CP ótico e CP massas. Tá? Então, esse daqui é o esquema dele, tá? Então, esse conjunto aqui, não sei se dá para ver direito, porque ele é de vidro, né? Meio transparente. Tá? Então, esse conjunto é esse daqui.
onde vai ser introduzida a amostra, o gás da amostra, né, a amostra propriamente dito, e o redutor. Ao longo dessa etapa toda, ele vai ocorrer a reação, tá aumentando a superfície de contato realmente. A gente vai ter um gás carreando, né, o vapor gerado até o separador gás líquido, onde a gente tem um filtro aqui, antes do gás ser levado até o plasma. Então, a vantagem desse gerador de hidretos é que a gente tem uma superfície de contato maior para que a reação ocorra, uma separação melhor nessas duas fases, né, gás e líquido, e a gente consegue levar a amostra com a formação desse hidreto de maneira bastante eficiente, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma nota de aplicação aqui também, para compartilhar com vocês sobre o gerador de hidretos. Pronto, está compartilhado. Então, se vocês estão pensando em comprar um sistema para geração de hidretos em CP ótico, e eventualmente em CP massas também é possível utilizar, entre em contato conosco, porque também a CETAC com esse sistema ela tem um preço bastante competitivo em relação até aos geradores de hidreto das próprias marcas, né? Afinal, é um instrumento formado e constituído para atender a todos os fabricantes. Então, entre em contato conosco antes de comprarem o gerador de hidretos das próprias marcas, porque vocês vão poder comparar os resultados que a gente tem com o HGX 200 da CETAC. Vamos lá. Eu vou passar por uma etapa aqui, antes de chegar até a automação propriamente dita, né, os instrumentos de automação. Eu achei importante a gente falar de alguns aspectos em relação à frequência analítica do ICP ótico, principalmente, tá? E eu vou falar alguns aspectos em relação ao novo iCap Pro da Term, tá? Porque eu entendo assim que tudo bem, a gente pode ter um amostrador automático, a gente pode ter um autodiluidor, mas a gente precisa otimizar os métodos nos instrumentos de maneira que tudo consiga realmente ficar com uma frequência analítica alta, tá? Realmente com uma produtividade alta. Não adianta eu ter um amostrador automático e ter um método lento, ou ter um ICP ótico, ou um ICP massas lento, tá? Então, por isso que eu decidi colocar esses aspectos antes de falar sobre amostradores. Tá? Por exemplo, em ICP ótico, uma das vantagens do iCap Pro é que ele faz uma medida simultânea de todo o espectro numa única aquisição de dados. Tá? Tem outros ICPs que separam isso entre faixa do UV, faixa do visível, tá? E não conseguem fazer essa aquisição de uma vez só. Então, isso acaba demandando mais tempo de análise. Tá? Então, essa é uma vantagem bastante grande no novo iCap Pro, que faz com que o instrumento seja bastante rápido. Outra parte interessante para ICP ótico é uma etapa que a gente chama de warm-up, tá? Que é uma etapa onde a gente precisa purgar a ótica do equipamento para que a gente consiga expulsar todos os outros gases ali, oxigênio, vapor de água que poderiam vir a absorver radiação e interferir nas nossas análises, tá? Por isso a gente purga o sistema antes de iniciar as medidas, tá? E essa purga, ela tem que ser rápida, tá? Porque senão também a gente prejudica totalmente a frequência analítica e a produtividade do laboratório. Então, no iCap Pro, a gente consegue ter uma purga até em 5 minutos, né? Um tempo de warm-up de 5 minutos, onde a gente consegue, de um modo stand-by do instrumento, a gente consegue em 5 minutos estar pronto para conseguir tirar resultado. Tá? Então, esse warm-up é muito rápido mesmo. Então, cheguei no laboratório, deixei o equipamento já nesse modo stand-by. Cheguei no laboratório, em 5 minutos eu consigo começar a fazer as minhas análises.
Isso é bastante interessante e isso aumenta a eficiência do laboratório grandemente. Tá? Outro ponto interessante é o detector. O detector ele precisa conseguir fazer as medições de maneira rápida, tá? Para que a gente não tenha a produtividade que a gente está tentando alcançar com o amostrador prejudicada. Tá? E o detector CID, que é uma patente da Thermo, consegue fazer isso. Tá? Em relação ao modelo anterior, para quem tem aí o Série 7000, o iCap Pro, esse novo detector, ele é de 30% a 40% mais rápido do que o modelo anterior. Tá? Por quê? Porque a gente agora, no detector do iCap Pro, a gente não faz uma etapa de pré-exposição, não é necessário mais fazer essa etapa de pré-exposição. E isso reduz grandemente o tempo de medida do detector. Outro ponto interessante é que aqui no detector do iCap Pro, a gente consegue manipular o que a gente chama de tempo de integração. E o tempo de integração é o tempo que o detector fica exposto à radiação para ele coletar os dados. Tá? Então, a gente consegue trabalhar com tempo de integração até 1 segundo. E tem cliente trabalhando com tempo de integração tão baixo quanto isso e tirando ótimos resultados. Tá? Isso aqui é uma nota de aplicação. Eu acho que eu não coloquei aqui para compartilhar com vocês, depois vocês podem me pedir, onde a gente consegue fazer o método do EPA em 30 segundos de tempo de análise, tá? Então, o total ele fica em menos de 40 segundos de tempo de análise. E o método EPA, ele tem uma série de elementos, é uma gama muito grande de elementos que a gente conseguiu deixar essa metodologia extremamente rápido. Tá? Tem alguns outros exemplos. Aqui, por exemplo, a análise de solo, onde a gente utiliza 1 segundo de tempo de exposição, desse tempo de integração, tá? E assim a gente consegue reduzir muito o tempo de análise. Conseguimos aí tempos de 10 segundos e 20 segundos de análise. Isso é muito baixo mesmo. Se a gente tiver, aí sim, se a gente tiver um amostrador automático, se a gente tiver um autodiluidor, a gente consegue, transformar o ICP ótico numa máquina com uma produtividade altíssima. Tá? Então, isso é muito interessante. Agora, vamos para a parte de automação propriamente dito. Novamente, vale lembrar que os instrumentos que eu vou mostrar aqui se acoplam a qualquer fabricante de ICP ótico e ICP massas. Tá? Bom, vale lembrar, né, em que ponto das etapas de um processo de determinação elementar que a gente está, né? Então, a gente tem lá o preparo de amostra, micro-ondas, né? A gente comercializa com micro-ondas da Milestone, para transformar a nossa amostra, que é sólida, em solução. Tá? E é nessa etapa aqui que a gente está, né? Uma etapa imediatamente anterior às técnicas espectroanalíticas. Tá? E a gente pode se basear também naquele preparo ideal que seria, né, quando a gente fala sobre micro-ondas, né? Então, o ideal é que a gente tivesse um menor tempo, menor consumo de reagentes, menor geração de resíduos, precisão, padronização de procedimento, disponibilidade do analista para outras tarefas. Então, o ideal é que a gente tenha esse preparo. Tá? A gente vai reduzir tempo com a parte de automação. A gente consegue reduzir consumo de reagentes, gerar menos resíduo, ter uma precisão melhor nos resultados com autodiluidores. E essa parte é uma parte que eu acho bastante interessante. Um amostrador, ele disponibiliza o analista, né? Ele tira o analista da frente do instrumento para que ele possa fazer outras tarefas. Enfim, tem bastante vantagens em a gente tentar automatizar as nossas análises elementares. Tá? Então, dentro dessa lógica aqui do que seria análise elementar, a gente está aqui nessa parte de introdução de amostra, tá? Onde a gente pode ter, por exemplo, os mais simples, né? Eu vou falar primeiro
amostradores, autoamostradores mais simples, tá? A gente tem dois modelos principais aqui com a CETAC, é o ASX560 e 280, tá? Esse que está na foto é o 560. O 280 ele possui dois racks, tá? Ele é um pouco menor. Muita gente deve ter o modelo anterior também, o ASX520, e eu devo dizer que as melhorias são visíveis e dá para ouvir também a melhoria. O ASX560 é extremamente silencioso, tá? Extremamente silencioso, a ponto de você nem perceber que ele está trabalhando. E tiveram algumas melhorias também em relação à robustez da máquina. O 520 já era uma máquina muito robusta, difícil de dar problema, passa muitos anos sem dar problema. E o 560 ele tem um revestimento todo especial nas poucas partes metálicas que o equipamento tem, para que realmente ele seja mais robusto ainda. Tá? Outro instrumento que a gente tem também é o que a gente chama aqui de SIMPrep. Tá? A plataforma dele é basicamente o SX560, tá? Como vocês podem ver. Só que ele tem uma outra unidade aqui, onde ele consegue, através de seringa, fazer autodiluições. Só que qual que é o foco desse instrumento aqui? O foco dele é um instrumento que ele vai trabalhar offline, tá? Ele não vai trabalhar acoplado com outro instrumento, acoplado no computador. Claro, no computador a gente vai manipular e programar ele, mas ele não trabalha acoplado com outro instrumento. É um equipamento offline, mas que te permite preparar soluções para qualquer aplicação. Tá? Isso aqui a gente foge até um pouquinho, pode ser usado para determinação elementar, mas ele pode ser usado para qualquer outra coisa, na realidade. Então, por exemplo, tem um pessoal, tem nota de aplicação, até fazendo preparo de amostras para análise de solo, aquele método MELIT, que usa ácido sulfúrico e alguns outros reagentes, a gente consegue fazer toda essa mistura através desse sistema. A gente conseguiria fazer basicamente qualquer preparo que exija mistura de reagentes. Tá? Então, depois vocês podem aí começar a pensar no que o laboratório de vocês necessitam e o que isso poderia ajudar. Tá? Teve algumas consultas de gente querendo utilizar ele para microbiologia, para outros tipos de análise, qualquer preparo de amostra que exija diluições e mistura de reagentes, esse equipamento ele vai servir. Né? Esse daqui eu já tinha comentado rapidamente, né? É um autoamostrador também, só que de microvolume. Tá? Então, para a gente trabalhar com volumes aí menores do que 2 ml. Tá bom? A gente tem racks pequenos também, com vials de meio ml, por exemplo. E ele tem um sistema de lavagem também muito eficiente para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada. Foi aquele que eu mostrei, que foi colocado em cima do sistema Áridos. Tá? Bom, dentro da parte de introdução de amostra e também pegando um pouquinho de tratamento e preparo, a gente tem os autodiluidores, tá? E o autodiluidor da CETAC é esse SDX-HPLD, ok? Ele vai fazer uma diluição inteligente com alta precisão, tá? A gente tem esse instrumento tanto para soluções aquosas quanto para soluções orgânicas, tá? A gente pode ter para as duas formas. Bom, esse sim é acoplado ao instrumento, a gente consegue manipular ele através de um instrumento acoplado ao mostrador automático. Então, ele vai fazer a diluição e vai fazer a introdução da amostra no seu ICP. Tá? Então, ele também tem uma seringa, e aí a gente consegue fazer, por exemplo, curva de calibração, e a gente consegue fazer diluição de amostras que, porventura, saírem da curva de calibração. Por exemplo. Então, a gente pode trabalhar com uma solução padrão mãe, e montar os pontos da curva de calibração através de diluições dessa solução mãe, ou se a gente, né, também se a gente tiver uma amostra que
dê um resultado de concentração fora da curva de calibração, a gente consegue trabalhar para que esse diluidor ele faça a diluição dessa amostra para que ela caia no meio da curva de calibração. Tá? Então, é um instrumento bastante interessante. Uma vantagem dele é que ele tem essa homogeneização otimizada por um vórtex. Tá? Então, ele agita, ele faz as misturas das soluções e faz uma agitação do tubo para que eu tenha a homogeneização dessa solução. Tá? Dupla estação de lavagem também, e também o vórtex para também a limpeza dos tubos. Tá? Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, só deixa eu pegar o sisteminha aqui, o link, fazer de uma maneira um pouco diferente. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Beleza. Então ele normalmente é acoplado aqui junto com o amostrador automático. É um sistema basicamente simples. A gente consegue inserir tanto a solução plain quanto o diluente. Beleza. Eu acho que o som deve ter voltado, né? Eu encerrei o vídeo. Mas ele funciona mais ou menos daquela forma. Eu acho que deu para vocês verem um pouquinho como que funciona. Então, ele vai lá, coleta a solução mãe, coleta o diluente, faz a mistura, é vortexado ali, né? E ele é coletado para envio para a introdução de amostra lá para o nebulizador, ou então ainda para um sistema de válvula de 6 vias que eu vou mostrar para vocês também. Tá? Então, esse é um autodiluidor. Para quem trabalhou com forno de grafite, ele tem mais ou menos as funções que um autoamostrador de forno de grafite tem. Tá? Então, ele consegue inserir diluentes, consegue adicionar padrão interno, consegue fazer diluições e o que for necessário para o preparo da amostra. Tá? É um instrumento sensacional. Sonho de consumo. Vou mostrar aqui algumas soluções para óleo, tá? Que a gente tem para oferecer também. Tá? Depois me falem aí se alguém trabalha com amostras de óleo,
com amostras com que eu preciso fazer algum preparo com óleo, tá? Então, esses autoamostradores é para vocês que trabalham com isso. Então, a gente tem essa solução, tá? De um autoamostrador que chama Oils 7400. Ele é um mostrador para óleos e líquidos refrigerantes, aqueles coolants, né? E aí, qual que é a dificuldade, né? Para quem trabalha com esse tipo de amostra sabe, né? O óleo ele é extremamente viscoso, então é muito chato de preparar soluções com ele. E, e é muito chato de pipetar, você tem que fazer tudo em relação à massa, não em relação a volume, né? Então é muito complicado. Por isso que a gente tem esse sistema aqui, o Oil 7400. Ele tem algumas vantagens interessantes, por exemplo, ele tem uma estação dupla de lavagem, ele tem duas bombas peristálticas e ele tem um compartimento onde ele captura qualquer possibilidade de gotejamento, tá? Então, por que isso? Porque, né, basicamente, você consegue trabalhar nele com dois tipos de óleo, ou então com solução aquosa e solução com óleo orgânica, porque ele tem essas duas bombas peristálticas e ele tem dupla estação de limpeza. Tá? Outra grande vantagem dele é que ele tem um homogeneizador, tá? Então, na hora que ele coleta a amostra, ele homogeneiza. E isso é super importante, tá? Para amostras de óleo, porque muitas vezes a amostra de óleo eles começam a se sedimentar, tá? E ocorrer ali uma separação de fases. Então é importante que exista essa homogeneização, essa agitação, antes da amostra ser introduzida no ICP ótico ou no ICP massas. Mesma coisa, deixa eu ver se consigo passar esse outro vídeo aqui para vocês. Vamos lá. Não sei se vocês conseguem me ouvir, mas esses vídeos eles estão no YouTube da Teledyne Setup, tá? Vocês podem depois procurarem lá. Tá? Então você conseguiu ver ali, não sei se vocês viram, mas ele tem uma haste onde ele faz a sucção da amostra e outro onde ele faz a agitação. Tá? Uma haste de agitação. Não sei se vocês conseguiram perceber também, essa parte aqui, ela vai para debaixo da probe, assim que a probe sai da tubulação, exatamente para evitar que seja... Agora ele está agitando, enquanto está fazendo a amostragem de outra. Também consegue melhorar em relação à velocidade. Aquela plataforma que entrou embaixo da probe, ela serve para evitar gotejamento, tá? Porque muitas vezes a gente pode ter um tipo de solvente que é menos viscoso, tá? E que pode escorrer. Então ela tem aquela plataforma para evitar que caia qualquer gota da probe. Então é um equipamento muito interessante, tá? É um equipamento que vai fazer amostragem mesmo. Ele é um amostrador. E a gente tem um outro instrumento que faz o preparo. Eu vou mostrar para vocês também. É esse daqui, tá? Esse é um instrumento que faz o preparo também, é o APS 1650. E aí, essa é uma estação offline, tá? E é uma estação onde vai fazer todas as diluições e mistura de reagentes que forem necessários, tá? Então, ele tem um software da própria Cetac, onde você consegue programar ele, e ele é concebido exatamente para trabalhar com amostras de óleo, tá ok?
Eu vi que alguém trabalha na ALS aí. A ALS tem uma máquina dessa, tem o APS, tem o ASX 7400, se eu não me engano. A Eurofins também possui esse instrumento. E eu vou passar para vocês aqui uma nota de aplicação onde a gente faz uso do ASX 7400. Deixa eu ver se... Eu vou passar todas as notas de aplicação já que eu tiver aqui. E aí vocês vão baixando. Beleza. Compartilhei tudo com vocês já. Muito bem. Agora, o Gabriel respondeu ali. Se eu não me engano, é esse conjunto, o 7400 e o APS 1650. E a ALS é um exemplo muito bom de que é necessário isso, não é nenhum luxo esse amostrador automático para eles. É um laboratório que tem uma demanda absurda de amostras e se faz necessário ter essa automatização, não é um luxo, não. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um instrumento, a S Express Plus, que é um instrumento para a gente aumentar a produtividade, a frequência analítica. Né? Ele basicamente é uma válvula de 6 vias, onde enquanto eu estou injetando uma amostra, o equipamento ele já está aspirando a amostra seguinte. Tá? Então, basicamente, a gente reduz os tempos de amostragem, a gente reduz o desperdício de amostra, em ICP, tanto ótico quanto massas, se a gente reduz o tempo de análise, a gente reduz argônio, tá? Literalmente, tempo é dinheiro nesse caso. A gente reduz a exposição da matriz de amostra no hardware, tá? Isso é interessante também. E a gente reduz efeito memória, tá? Vou mostrar para vocês como funciona. Bom, ele é uma válvula de 6 vias, tá? Então a gente vai ter que fazer o uso da bomba peristáltica do instrumento, tá? E a gente vai introduzir a solução que está sendo aspirada, né, a amostra, numa das vias, tá? E a outra via é a saída da amostra. Nas outras vias, a gente vai ter a entrada aqui do que está vindo do amostrador automático, tá? E a gente tem também uma bomba a vácuo que vai fazer toda a limpeza desse sistema. Tá? Então, as duas etapas são basicamente essas. Aqui a gente tem um diluente sendo carregado. Tá? Aqui a gente tem um diluente sendo carregado. Esse diluente ele vai basicamente fazer a limpeza de todo o sistema. Então, nessa etapa aqui, que se encontra o instrumento, a gente está fazendo o carregamento da amostra, né? A gente está preenchendo esse loop de amostra que está vindo aqui do amostrador automático. Uma vez preenchido esse loop, e enquanto a gente está preenchendo o loop, a gente está fazendo a limpeza do sistema. Uma vez preenchido, uma vez executada essa limpeza, a gente passa para a próxima etapa. Essa válvula ela vai girar e a gente vai passar a ter aquela solução que era de limpeza, empurrando a nossa amostra aqui através desse loop, tá? Empurrando a nossa amostra lá para o nebulizador. Enquanto isso, está sendo executada uma limpeza do amostrador automático dessa via aqui. É um pouquinho complexo as tubulações, mas basicamente é isso. Enquanto a gente está executando uma análise, ele já está carregando a amostra. Enquanto a gente está executando limpeza, ele já está preenchendo o loop de amostragem. Tá? Então, isso diminui bastante o tempo de análise. Como que distribui esse tempo, né? Como que é normalmente essa etapa em CP ótica e CP massas?
Normalmente a gente precisa aspirar a amostra, a gente tem um tempo que a amostra demora para sair do amostrador até chegar no plasma, se estabilizar lá, a gente executa a análise nessa estabilização, e depois ela demora mais um tempo para sair de todo o sistema, tá? Que é esse tempo de lavagem, de limpeza, exatamente. E a gente consegue diminuir esses tempos. Tá? Dessa forma aqui, então a gente começa com a amostra sendo introduzida aqui na válvula, né? A gente tem essa etapa de medida e uma etapa de limpeza muito rápida, tá? Até com a ajuda e auxílio daquela bomba de vácuo. E a gente consegue fazer esse ciclo novamente, tá? Acontece que normalmente o ciclo sem esse sistema, sem o AS Express, ele demora aí mais ou menos o tempo de 3 ciclos do AS Express. Tá? Então a gente consegue dobrar ou até triplicar a produtividade na frequência analítica. Então, no tempo que a gente faria uma medida, a gente consegue fazer 2 ou 3. Tá? Então, isso é uma vantagem muito grande, principalmente para aqueles laboratórios que têm uma demanda altíssima de trabalho. Vou passar o videozinho aqui para vocês também, que vai dar para entender um pouquinho melhor como que é o sistema. Aqui. Passando um carro de som aqui agora. Então, se vocês escutarem alguma coisa, é esse carro de som. Olha lá, foi exatamente isso que eu falei. Deixa eu pausar aqui. Enquanto essa solução aqui de limpeza está passando e fazendo a limpeza do nebulizador aqui, da câmara de nebulização, enfim, eu estou preenchendo o loop de amostragem, tá? Uma vez preenchido, essa válvula vai girar, tá? Essa solução de carreamento, que pode ser uma solução de limpeza também, ela vai empurrar a amostra até o nebulizador, enquanto o rinse do amostrador automático está sendo passado nessa outra via aqui. Tá? Então, mais ou menos dessa forma que funciona e dessa forma que a gente consegue duplicar ou triplicar a produtividade. Tá? É uma coisa muito legal que o site da CETAC tem. Tá? Vocês conseguem entrar lá no site da CETAC e calcular o quanto em redução de tempo e de uma estimativa em dinheiro que seria possível se você tivesse o AS Express. Tá? Então você vai inserir lá, quando clicar na calculadora, você vai inserir quantas amostras diárias, quanto tempo em média você demora para fazer cada análise, e você consegue ter uma estimativa de como vai ser a redução de tempo e a redução de custo que você vai ter. Essa é uma calculadora muito legal. Pois entrem no site lá para pegar essas informações. Pessoal, é isso que eu tinha para comentar com vocês, tá? Eu vou tá aí os meus contatos. Eu vou fazer a enquete agora e logo em seguida a gente pode abrir uma sessão de perguntas, tá? Essa enquete é apenas para vocês avaliarem a apresentação e me dizerem se vocês desejam algum contato comercial, algum orçamento, se vocês ficarem curiosos sobre algum instrumento. Coloquem lá também, porque aí a gente entra em contato, a gente conversa um pouco, tá? São instrumentos que às vezes a gente acha que é algum luxo, mas que pode ajudar bastante no dia a dia de quem trabalha com CP ótico e CP massas, tá? Tanto a parte de automação quanto nebulizadores especiais. A Analytica, ela comercializa todos, tá? Tanto os nebulizadores especiais da CETAC, quanto os autoamostradores
e também os nebulizadores convencionais. Tá? Me digam lá também quais assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse. A gente está encerrando com esse daqui, né, na área de espectroscopia elementar, a gente está encerrando o mês de junho, tá? E começando a planejar o mês de julho. Então me digam lá o que seria interessante a gente conversar, o que vocês gostariam de que fosse abordado. Tá? Dá mais uns minutinhos. Eu estou vendo o seu nome aqui, o Evelton. A gente trabalha com cromatografia, sim. A gente tem os instrumentos da Thermo também, na área de CG, HPLC, e os seus acoplamentos também com espectrômetro de massa. Vai ter o certificado de participação, sim. Ele vai ser enviado para o seu e-mail no momento que eu encerrar aqui a apresentação. Vamos lá, vou encerrar aqui a votação e a gente abre uma sessão de perguntas. Eu vou pedir para vocês repetirem, no momento que eu abrir, que eu falar, para vocês repetirem a pergunta. Sim, lá no YouTube, na Aldirene, tem alguns webinars de cromatografia. Então, se não me engano, tem um webinar, uma apresentação falando sobre o nosso micro CG, tá? Nosso CG micro. E tem uma apresentação falando sobre SPS, se eu não me engano. Dê uma olhada lá no canal. Vou encerrar a votação aqui, então. Beleza. E vamos fazer um tempinho aí mais de perguntas. Então, a partir de agora, se vocês puderem fazer as perguntas, e aí eu vou respondendo aqui na medida do possível. Ó, acho que esse responde o comentar sobre o da Melina também. Sobre sólidos dissolvidos em nebulizador ultrassônico. Ele suporta, tá? Não tem uma quantidade específica de sólidos dissolvidos que ele suporta. Por quê? Porque no nebulizador convencional, o limite dos sólidos dissolvidos é exatamente a capilaridade, né? A gente tem um capilar muito fino, que muitas vezes pode ser entupido quando a gente trabalha com alto teor de sólidos dissolvidos. Agora, no ultrassônico, a gente não tem esse capilar, a gente não tem uma nebulização onde a gente precise ter esse capilar, né? Talvez a limitação seja a tubulação onde a gente está introduzindo a amostra mesmo, a amostra está vindo, que é uma tubulação de pique, tá? Não me lembro o diâmetro dela. Mas, a princípio, ele suporta uma carga grande de sólidos dissolvidos, sim, e ele vai trazer um benefício a mais ainda, porque você não vai jogar esses sólidos dissolvidos todos para... Você não vai jogar a matriz lá para o plasma, porque eu vou estar dessolvatando a nossa amostra, a solução. Então, bem provavelmente a gente vai ter um benefício em relação a isso também, tá? A evitar que a matriz chegue lá. Vamos lá, tem bastante perguntas. Então, com isso eu respondi mais ou menos a segunda. Nossa empresa está adquirindo o CP da Termo. Gostaria de saber se é necessário que também tenhamos um digestor de microondas ou se há algum problema em utilizar o CP sem microondas. Andressa, depois você entra em contato comigo, porque dependendo do tipo de análise que você vai fazer,
dependendo da sua amostra, é interessante que você tenha um digestor para micro-ondas, sim. E aí a gente comercializa os digestores da Milestone, tá? Então depois entre em contato comigo. Analítica trabalha com injeção com análise por injeção em fluxo. Depois você conversa comigo, Everton, para eu entender um pouco melhor o que seria isso, tá? Para saber se a gente tem alguma solução, se isso seria para o ICP mesmo, se isso seria para cromatografia, para arquitécnica, enfim. Qual a diferença entre métodos? Vou pegar aqui da Simone. Quanto áridos pode melhorar a precisão na determinação de razões isotópicas no ECAP QC? Putz, é difícil mensurar, assim, Simone. Eu acho que em termos de precisão, pode melhorar sim. Eu posso compartilhar com você, né, algumas notas de aplicação. Deixa eu marcar aqui o seu nome, tirar uma foto aqui para eu poder me lembrar depois, ou você entra em contato comigo. E aí a gente avalia um pouco melhor, né, o que você faz, no que o Aridos poderia ajudar, e a gente pode conversar sim. Eu te anotei aqui, eu tento te passar algumas ideias e a gente vai conversando. É a mesma pergunta, mais ou menos, suporta a quantidade de sólidos dissolvidos. Tem uma aqui, ó, tem bastante pergunta, gente, vamos lá. Qual o menor volume manipulado pelo Simprep? Emily, eu vou precisar olhar isso com um pouco maior mais detalhes. Vou tirar uma foto aqui também da sua pergunta para eu responder depois. Mas eu acredito que algo acima de 2 ml, tá? Que ele vai conseguir manipular. Abaixo disso, já precisaria de uma amostragem de microvolume, então acima de 2 ml. Qual é a diferença entre método de introdução de amostra de plasma úmido e seco? Luciana, não entendi, eu não conheço muito introdução de amostra a seco. Depois você conversa comigo para eu tentar entender um pouco melhor e esclarecer. Jovilson, a gente ainda não tem datas ainda para os próximos cursos, tá? Então, para os próximos webinars, vou ficar te devendo, mas fica em contato no meu LinkedIn, no LinkedIn da Analítica, que a gente vai divulgar por lá. O Johnny está falando aqui, a oscilação do fluxo no tubo do dreno do sepiótico interfere na leitura na amostra aquosa, como manter esse fluxo constante. Bom, enfim, no dreno eu não veria tantos problemas, a não ser que isso esteja prejudicando realmente a drenagem da solução na câmara de nebulização, né? Ou seja, se eu estiver enchendo a câmara de nebulização, no princípio não tem problema. Mas deve ser algo ou com relação à troca de mangueirinha peristáltica mesmo, ou então a bomba peristáltica não está bem preso, dá uma olhada nisso, uma revisada se precisa troca dessa mangueira ou a bomba peristáltica se está bem presa às presilhas, enfim, esse tipo de coisa. Vou mais para umas perguntas aqui mais para o final, porque senão eu não vou conseguir responder todas, infelizmente, gente. Deixa eu responder de alguém que eu não respondi ainda.
Aqui a Ellen está perguntando: existe risco de efeito memória no gerador de hidretos? Sim. O mercúrio é um elemento que tem um forte efeito memória. Tá? Então, ele costuma ficar aderido nas paredes de vidro e na parte, na tubulação até também. Então, é um elemento que você tem que tomar cuidado quando você usa um acessório de gerador de hidretos. Mas nada que uma limpeza eficiente, normalmente até usando um teor de ácido clorídrico, não possa resolver esse problema de efeito memória, tá? Tem mais algumas perguntas aqui, vou responder mais duas e a gente segue. O Johnny está perguntando se a câmara de nebulização vem embutida no nebulizador ultrassônico. Sim, ele já vem com a câmara de nebulização, que é muito parecida com uma câmara ciclônica. Tá? Um pouco diferente, porque o cristal ele fica encaixado na câmara de nebulização, mas ela é parecida com uma ciclônica, assim, do mesmo tamanho, mais ou menos, e já vem embutida nele. É uma específica para o nebulizador ultrassônico. E vou responder mais uma aqui. O Evelton está perguntando se o AS Express Plus, o carreador, precisa ser segmentado com ar. Sim, a gente usa uma tubulação T para que entre também ar, tá? Então a gente forme bolhas nesse carregamento, mas é mais para ter uma eficiência grande de limpeza, tá? Então é mais para isso que a gente faz esse segmentado com ar e gera essas bolhas, tá? Olha só, o SX560 é só um automostrador, tá? Então ele não faz diluição. Aí a gente tem duas formas para fazer diluição, né? A gente pode ter o Simprep, que é basicamente o SX560 com um conjunto que vai ter algumas seringas ali para fazer essa diluição. E o Simprep, ele é mais indicado para fazer uma diluição offline de algum preparo que você tenha no laboratório, tá? E aí, como eu disse, não necessariamente um preparo para análise elementar em CP, em CPMS, absorção, pode ser para qualquer coisa. E se você for fazer diluição para análises elementares e quiser um sistema que já esteja linkado com o instrumento e que faça a diluição tanto da curva de calibração, mas também de uma amostra que estourou o sinal da curva de calibração, aí seria o caso de você ter o SX560 com o SDX, que é aquele autodiluidor que vai fazer, inclusive, a agitação com vórtex e tal. O Everton está perguntando sobre amostras orgânicas e se tem uma membrana. Nunca vi, acredito que não tenha. Também nunca vi nenhuma aplicação do áridos com solventes orgânicos, tá? Então, acho que é mais indicado se você tem algum solvente orgânico e deseja fazer algum processo desse tipo, talvez utilizar talvez o nebulizador ultrassônico mesmo, tá? Mas aí precisa dar uma estudada exatamente em que tipo de análise que a gente precisa fazer, que você deseja fazer. E essa daqui é a última, a maior parte da amostra é descartada por conta de tamanho de partícula. Tá? Então a gente gera a amostra nebulizada, essa amostra nebulizada tem partículas de vários tamanhos, tá?
e as maiores vão ser descartadas, e as menores vão conseguir chegar até o plasma. Tá? É por isso que são descartadas. Desculpa se teve outras perguntas que eu não consegui responder, gente, mas tem bastante coisa aqui. A gente já está um pouco avançado no tempo. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, tá aí meu e-mail, tá aí o meu LinkedIn. Entre em contato comigo. Eu vou ter prazer em responder o mais rápido que for possível, tá? E obrigado novamente, gente, pela participação. É muito bom ter vocês comigo aqui e compartilhando realmente esses conhecimentos. Tá ok? Obrigado. E fiquem ligados aí nas redes da Analítica, na minha rede, para saber os próximos seminários. Obrigadão, gente. Até mais.